Bom, pessoal, nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês o processo de inclusão de desconto extra dentro de uma venda lançada no Foco Lojas. Normalmente, quando essa situação ocorre, a gente já tem um contrato lançado dentro do sistema. Portanto, eu vou ir aqui no menu comercial, na seção de vendas, acessar o programa de contratos e localizar justamente esse contrato. Esse meu exemplo aqui em questão é o 1801, né, a venda para o cliente Severino, e vou acessar esse contrato aqui para a gente checar as informações. Vejam então que esse contrato ele já foi lançado dentro do Foco Loja, eu já tenho liberação comercial e liberação financeira feita para esse contrato. E se eu acessar lá na tela do painel de projetos e buscar por esse contrato, a gente vai perceber que ele já passou, inclusive, pela etapa de revisão dos ambientes, né? Portanto, ele já foi feito no processo de conferência e está lá na assinatura da pasta executiva, ou seja, aguardando a gente finalizar esse processo para enviar o pedido de compra para a fábrica, certo? Posso incluir desconto extra nesse sentido? Posso, mas eu preciso desfazer os passos anteriores para que eu possa incluir esse desconto extra, né? Então é importante que dentro do contrato, né, para que a gente possa utilizar aqui essa renegociação, a gente desfaça os processos anteriores, né? Por quê? Porque o desconto esse ele é vinculado dentro do projeto, que é o passo anterior ao contrato. Então, se a gente acessar aqui o projeto, vocês vão perceber que no rodapé a gente tem o botão aqui desconto extra, né? E por aqui então eu incluo desconto. Mas eu preciso fazer isso antes de ter gerado o contrato, né? Então, qual que é o procedimento a ser adotado aqui, né? Eu preciso realizar então a renegociação desse contrato. O que que faz a renegociação desse contrato? Ele cancela temporariamente o contrato 1801 aqui no meu exemplo, né? Permite que a gente retorne ao projeto e inclua esse desconto extra, né? Então, basicamente isso. Para que isso ocorra, o que que eu vou fazer? Eu vou ir até a tela de revisão dos ambientes, vou desfazer, vou reabrir a revisão do 1801, né? E vou desfazer também as liberações, né? Então, dentro lá do pós-venda, revisão de ambientes, está aqui a revisão concluída já da cozinha vinculada a esse contrato, né, do cliente Severino. Eu vou vir aqui e vou então, acessando esse ambiente, clicar então para reabrir essa revisão. Então, reabrir a revisão sem nenhum problema, né? Eu ainda não enviei o pedido para a produção, né? Portanto, eu consigo. E aqui, com o atalho, a tela de contrato, eu vou acessar novamente o contrato e eu vou ir até a liberação comercial. Vou ir, então, na liberação comercial, vou reprová-lo, né? Então, feito esse processo, vamos fechar aqui, vamos atualizar a tela do contrato. Então, veja que ele está aqui com a liberação comercial desfeita. Vou desfazer também a liberação financeira, reprovando esse contrato financeiramente. Bem importante, nessa liberação financeira eu gerei um VF para a fábrica, né? Se eu liberei esse contrato como um VF, esse VF ele precisa estar trancado, tá? Se ele não pode estar liberado ainda. Se ele tiver como trancado, o sistema cancela esse VF lá junto ao portal, tá? Então, nesse caso, eu não tinha, ele já fez automaticamente, mas se eu tivesse um VF, desde que ele tivesse trancado, eu poderia também o fazer, tá? Vou voltar então para a tela do contrato. Vejam que agora eu não tenho mais liberação, não tenho mais liberação financeira nem comercial, e eu reabri a minha revisão. Portanto, se eu clicar aqui em renegociar contrato e continuar, o sistema vai permitir que eu o faça, tá? Aqui ele dá uma mensagem em relação aos títulos no financeiro, que ele vai desfazer. Então vejam que o sistema me leva para o orçamento em renegociação. O que que é isso? É exatamente a tela de negociação que a gente aprovou quando a gente tirou esse contrato, tá? Então qual que é a minha orientação aqui para vocês? Que vocês gravem essa tela, né, para a gente ter certeza depois na aprovação desse orçamento em renegociação que a gente está aprovando exatamente nas condições do contrato firmado junto ao cliente, né, para que esse contrato tenha validade, obviamente, né? Então vou clicar aqui em voltar. Salvei lá minha tela, e aí vou clicar, vejam que eu tenho aqui o ambiente, ele mostra que está em renegociação, né? O orçamento, ele mostra que é um orçamento em renegociação, o contrato, ele está temporariamente cancelado, então nos relatórios ele vai ser desprezado, ele vai ser considerado como um contrato cancelado, tá? Mas ele está em renegociação, basta a gente aprová-lo novamente. Então vou clicar aqui em desconto extra, vou incluir aqui no maisinho e vou colocar então qual que é o desconto que a gente liberou junto à fábrica, né? Desconto extra liberado pela fábrica. Esse desconto, obviamente, ele precisa ser pré-aprovado junto ao representante, junto ao comercial da fábrica, e lá no portal da fábrica esse desconto precisa estar cadastrado aqui para esse contrato, tá? Vou confirmar aqui a inclusão do desconto extra.
Vejam que ele foi incluído com sucesso, né? E vou abrir aqui o meu orçamento em renegociação. A gente vai confirmar, o sistema vai segurar as informações, obviamente, mas a gente vai confirmar se está tudo certo, a entrada, as parcelas, o valor total, está tudo ok, os vencimentos, tal qual a gente tinha anteriormente. Portanto, a gente vai aprovar. E vejam que ele mostra que o contrato anterior cancelado, né? Que vai ser ativo novamente, e vou finalizar o processo. Confirmo. Vejam então que novamente o contrato ele está gerado com a mesma numeração, tudo certinho, com as mesmas informações. Ele é salvo inicialmente como pendente. Então, para isso, a gente precisa imprimi-lo em tela novamente. O cliente não precisa assinar, é exatamente o contrato que ele assinou, mas a gente precisa imprimir em tela para o sistema entender, então, que foi um contrato impresso e que é válido, certo? Então, vou imprimir em tela. Beleza, eu já posso fechar aqui. Vejam que agora ele está liberado. Portanto, eu posso seguir com as liberações, né? Liberação comercial, financeira, o meu processo de conferência, tal qual eu tinha antes. E quando eu fizer o envio do pedido, seja um pedido já pronto para produzir a partir do EI, lá na tela de geração e envio, seja um VF através da liberação financeira, esse desconto extra já vai ser considerado, tá? Para o envio de um VF, né? Obviamente o processo é aquele que a gente já conhece, né? A gente vai relacionar aqui a condição de pagamento fábrica, né? Vai relacionar a data de embarque futura, né? Para daqui mais de um dia. E aí a gente pode selecionar aqui o tipo de pedido venda futura. Mais uma vez, se a gente tiver qualquer tipo de problema nesse processo de inclusão da venda futura ou de envio do EI e a mensagem estiver relacionada à não liberação desse desconto, é importante que a gente certifique junto à fábrica se esse desconto foi liberado no portal ou se ele foi liberado exatamente com o mesmo percentual que a gente incluiu aqui no Foco Lojas, tá? Mas é basicamente esse o processo. É isso, muito obrigado pela atenção de todos.